Car Care em Summer. Cuidados com o seu carro no verão. Segue a vinheta. Galera, hoje eu estou aqui com o Fernando, um cara que se tornou meu amigo. O que me chama a atenção no Fernando é que ele herdou do pai dele a herança e o legado. E ele transformou o negócio que o pai dele já vinha de algum tempo desenvolvendo, ele transformou, cooperou e modernizou, né, Fernando? Sim, isso mesmo. Então o pai já tinha uma experiência, na verdade, no ramo, ele já trabalhou há vários anos com isso, né, em outras oficinas. E aí ele foi convidado para trabalhar uma terraplanagem com um amigo dele. E lá ele podia trabalhar na caçamba e também fazer os retoques. Então ali ele começou. Em 1988 ele decidiu fazer a própria oficina, foi na nossa casa mesmo, dentro de casa. E ali ele começou dentro de casa e foi aprendendo. Lógico que era muito diferente, né, os produtos e tudo mais. E aí foi ampliando. E eu, como nasci praticamente dentro da oficina, até muita gente me pergunta, quantos anos tu já trabalha com isso? Eu não sei dizer, porque fui batizado, a festa foi feita dentro da oficina, então tenho 30 anos, estou sempre dentro da oficina. E o pai sempre prezou muito pela qualidade, assim, lógico, que eu falei, mudou muito a qualidade dos produtos. Só que ele sempre prezou assim, ó, uma borracha de porta, alguma coisa assim, não pode pintar junto, tu tem que entregar o carro sempre limpo, isso desde lá de trás. O carro a gente vinha para fazer o retoque, passava aspirador dentro, entregava o carro limpo. Então eu acho que é isso, digamos assim, hoje ele olha para mim, ele vê eu pintando, ele chega e fala assim, meu Deus, como é que tu consegue fazer isso? Eu não tenho mais capacidade, mas ele, na verdade ele que me ensinou isso, porque ele me ensinou o caminho, né? Isso é herança, né? O legado, aliás, o legado. O caminho, porque digamos assim, hoje eu cataliso um material, ele praticamente não catalisa, ele nem aprendeu a catalisar, mas ele me ensinou a forma correta de trabalhar, não trabalhar. Tinha gente que a gente até brincava na época, que diluía com gasolina, usava qualquer porcaria para diluir. Eu utilizo o thinner correto para PU, se é para PU, o catalisador correto, tem que ser na régua, tem que ser a quantidade correta, e isso é tanto na área de pintura quanto na área de diluir um produto de lavação ou tudo. Tem que seguir o que o fabricante fala, né? Porque daí amanhã depois dá um problema, a gente não sabe onde correr, porque a gente está fazendo tudo de forma errada. Então, Fernando, basicamente é isso. O teu pai iniciou com a funilaria, ou seja, a herança dele é a profissão que ele te ensinou e o legado é aquilo que ele tinha como desejo, que transferiu para ti e tu aprimorou. Sim. E hoje, como que é o nome? Fala para nós o nome da estética e como que ela caminha. É Raiz, Latoria e Pintura. Ela começou em 88 com o pai, na verdade ele tinha essa experiência anterior, mas desde 88 os meus dois irmãos até trabalharam juntos, tudo, era uma coisa, a gente, como eu falei, se criamos dentro da oficina. E ele ensinou isso, até os meus irmãos trabalham fora, mas muitas das coisas que eles falam dentro da empresa foi coisas que ele aprendeu com meu pai. Dentro da oficina. Ele tem a 4ª série, não é uma pessoa que tem mas ele ensinou realmente o caráter, a forma de se trabalhar, de ser uma pessoa correta. E eu, como você falou, eu fui aprimorando, indo atrás, pesquisando. Hoje em dia no YouTube você acha de tudo, né? Para a forma de se pintar, a forma, tem coisa lá fora, coisa aqui dentro. E uma coisa que eu não sei, vale a pena acho que ressaltar, de uns anos para cá eu falei assim, eu vou trabalhar com tudo nacional. Eu não quero nada, por quê? A gente até trabalhava, que nem eu comentei contigo, uma época a gente pegava uns produtos de fora da Alemanha e tudo mais, mas o problema é que a gente não tem contato e às vezes o produto não é feito para o nosso país, né? Para a nossa realidade. E a gente não tem contato de dizer, isso aí tem como melhorar assim, eu precisaria de um produto. Então eu optei, as pistolas de pintura eu só uso nacionais, Arprex, tinta só Skylac, que é nacional também, e os produtos da Nabricar, que é perfeito. Então eu valorizo. E hoje em dia eu acho legal a gente se inspirar no que tem lá fora, porque não tem como dizer que não é bom. Sim, claro. Tudo que tem lá fora, mas eu acho legal a gente aqui no Brasil fazer com os nossos produtos, pra gente chegar no mesmo nível deles e até vamos passar. E eu vi, Fernando, que eu tenho acompanhado vocês, eu percebi que tu criou processos diferentes, como o processo da pintura, o processo de polimento. Conta pra nós o que tu levou e o resultado que causou. A pintura, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que sempre criar processos e tentar melhorar e não só apenas, digamos assim, falar que o mercado não atende, a gente tem que criar processos para conseguir entregar. Então, com pintura foi o seguinte, todo mundo falava que a gente tem que aplicar o verniz e depois lixar. Eu via que o aspecto do verniz não ficava igual ao original.
Aí eu comecei muito a pesquisar no YouTube. Então eu botava um vídeo de um carro pintando no YouTube. Aí eu via que o quê? No YouTube, apesar de a gente lá ter outros materiais, não é a mesma coisa, a gente tenta reproduzir aqui fora o que é feito numa fábrica. Mas eu via que o robô pintava e ele só cantava os cisquinhos que caíam, que mesmo lá com a estrutura que eles têm, cai esses cisquinhos, catavam e não lixavam a peça. Então eu pensei, eu vou tentar aqui fora fazer a mesma coisa. Aí eu limpei mais a minha cabine de pintura, fiz tudo, cuidei, sempre usando macacão para não cair penugem. E aí eu comecei a catalisar o verniz, melhorar a diluição, melhorar e criar aplicações. Eu via que mais perto ficava um aspecto, mais longe outro. E eu fui criando técnicas, como você falou, para deixar o quê? Quando eu terminei de pintar, a pintura está da mesma forma da fábrica, ela está pronta já. Eu tenho que apenas corrigir detalhes. E o que a gente notou com isso? Acontecia muito antigamente, porque o verniz, se a gente pensar, são várias camadas e são tudo químicas. Então tudo vai reagindo. Toda tinta, ela tem, a maioria das tintas hoje em dia são a base poliéster e o verniz em cima. Então quando a gente aplica, a base poliéster ela é levemente areiosa e o verniz ele vai acima. Então esse verniz, quando ele está muito novo, ele ainda está meio se assentando. Se você nos primeiros dias ali já lixar, a tendência dele é depois de um tempo ele dá uma murchada, dá uma assentada realmente. Então quando você pega e lixa, deixa muito liso, depois de uns dias ele murcha, aí que dá aquele verniz com aspecto queimado. Se você deixa isso natural, você não faz esse lixamento, fica perfeito. E a ondulação, eu sempre digo isso, tem pessoas que têm que lixar, às vezes por uma situação, escorreu, deu alguma coisa, mas eu sempre digo o seguinte, sempre quando acontecer isso, não vai ficar igual ao original. Até, galera, para você entender, o Fernando, eu tinha uma Pajero 2011, 2012, branca pérola, né? E essa pintura é uma pintura que muitos profissionais não têm o prazer de pintar. E eu percebi que quando eu recebi ela, e ela ficou muito bonita, parabéns, eu também, nós não nos colocamos como chatos, somos exigentes, né? Eu vi que tu conseguiu nivelar a textura, ela ficou muito bonita. Então eu percebo que depois das nossas conversas, que tu teve a migração para a linha Select, o que tu achou dos abrasivos da linha Select? Que facilitou em melhorar a textura do verniz? Tanto o nivelamento quanto o acabamento final. Eles estão perfeitos, a lubrificação do produto, não deixar marca, fazer um corte muito bom, sem deixar riscos e micro-riscos, sabendo que o verniz novo, às vezes ele está um pouco mais sensível, você marca ele um pouco, ele vai atingir a dureza depois de mais tempo, mas realmente. E, enfim, essas cores, que nem você comentou, até não sei se a gente pode entrar nisso rapidamente. Muita gente fala da diferença de cor. Isso é uma coisa que também vem lá de fora e a gente tem que... muitas cores, por existir vários fabricantes de tinta, no seco você não vai conseguir deixar a cor igual. Então nesses casos de cores perolizadas, geralmente se faz o degradê, você avança para o lado. Sim, e aí você consegue realmente, no olho você não vê a diferença de cor. E isso não é digamos assim, não é um defeito nem nada, é uma técnica que existe. Na Europa, em todo lugar é feita essa técnica. Mas realmente, a linha Select é fenomenal. Então hoje, o Fernando, junto com o pai dele, representa um exemplo de uma latoaria que migrou não só do processo de latoaria e funilagem para o detailer. Então essa é uma das dicas que nós oferecemos através das edições do Summer. Então não perca a próxima edição, esteja conosco e aprenda ainda mais histórias de sucesso.